Boa noite para você, corintiano, corintiana, para você que torce para outro time também e não conseguiu ver o jogo do Corinthians com o Botafogo, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que aconteceu durante a partida, né? E passar o que foi aí, né? Hoje não tem muito o que dizer porque o Corinthians desempenhou um futebol abaixo, né? Não desempenhou futebol, na verdade. E, bom, ficou faltando no coletivo do time, de alguns jogadores individualmente falando, né? E o Corinthians hoje foi superado aí 3-1 para o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Resultado esse merecido da equipe do Botafogo, jogou mais bola, se propôs a jogar futebol, né? Poderia ter sido até mais, né, dentro das proporções. Também teve erros de arbitragem, alguns erros de jogador, né? Mas enfim, eu vou trazer aí para vocês o principal do jogo, porque eu assisti o jogo hoje, mas eu estava um pouco ocupado, então eu consegui ver ali o jogo inteiro, mas prestei atenção só nos lances capitais, né? O que foi o que acabou definindo a partida. Mas antes de mais nada aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O YouTube assim vai entender que esse conteúdo é relevante e você vai estar ajudando o meu trabalho, tá certo? E hoje eu tô aqui, ó, com essa camisa maravilhosa do Corinthians, da invasão de 76, né, que foi justamente no Rio de Janeiro. Mas hoje a gente foi lá no Rio de Janeiro e acabou sendo superado aí, não sendo feliz, né? Mas enfim, isso é coisa do futebol. Bom, vamos lá. O Diniz hoje mandou Hugo Souza no gol. Dupla de zaga aí foi Gustavo Henrique, ele é o titular sempre absoluto da posição. Só que o Gabriel Paulista não jogou hoje, foi o André Ramalho, o companheiro de zaga aí do Gustavo Henrique. As laterais, pela esquerda Bidu, pela direita Mateuzinho. Meio de campo composto aí por Raniel Carrijo e teve mais um e Breno Bidon, Garro armando o time, Lingard e Yuri Alberto à frente, né? E bom, que eu posso dizer? Logo com 6 minutos de jogo, né, a gente tomou um gol aí do Arthur Cabral, ele que foi sondado pelo Corinthians aí há um tempo atrás, perdão, há pouco tempo atrás inclusive, mas o Corinthians, né, achou que muito caro o salário, não, a gente tentou, o Botafogo queria o Raniel na ocasião, queria o Pedro Raul, se eu não me engano, tinha mais algum outro jogador, mas o Corinthians, não, a gente não quer envolver jogadores do elenco titular. Tudo bem, até entendo aí. Mas o Corinthians não quis o jogador porque o salário era muito alto, enquanto que o Botafogo queria se desfazer dele ali por um empréstimo, né? E o Corinthians não foi atrás. E hoje a gente foi castigado justamente pelo Arthur Cabral, né? O cara fez 3 gols no Corinthians, 2 golaços, né? Pode-se dizer, foram 2 golaços. A diferença de você ter um 9, né? Um centroavante decisivo ali na hora que você precisa, né? O Yuri Alberto é muito bom, eu gosto do jogador, mas o Yuri Alberto tá devendo futebol já tem um bom tempo, né? E muito disso, inclusive eu li algumas coisas após o jogo aí da Copa do Brasil contra o Barra, o Yuri deu uma declaração que se chegasse uma proposta boa para ele, para o clube, ele sairia porque o sonho dele é jogar na Europa. Até então eu não culpo o jogador, né? Todo jogador de futebol eu creio que tem o sonho sim de ser revelado por um clube ali, né? Jogar profissionalmente e depois ir fazer uma carreira na Europa. Não é diferente com ele. Tá tudo certo, não tem problema algum com isso. O problema é quando você para de desempenhar e aí você quer falar essa, entendeu? Tipo, esse é o meu sonho, mas você não está conseguindo desempenhar nem aqui no Brasil, como é que você quer ir para fora? Mas tudo bem, aí é uma questão particular e eu acho que ele merece sim, né? Se ele for embora, eu não vou ficar com nenhum ressentimento. Teve pessoal aí, páginas falando que aqui no Corinthians é o único lugar onde ele seria reconhecido, ele até é um jogador sim, um ídolo da torcida porque pela entrega, né, dedicação dele, e que em outro lugar não vai bastar ele só dar carrinho e correr para ter esse mesmo reconhecimento que ele tem aqui no Corinthians. Eu até concordo com isso, mas o cara tem esse desejo de ir para fora, cara. Que Deus abençoe, entendeu? Eu acho assim, tem que estar no Corinthians quem quer estar. Outro exemplo disso é o Hugo Souza, né? Que eu li recentemente também, foi ontem, antes de ontem, que ele ficou os olhos dele
dele brilharam novamente, né, com a possibilidade de poder ir para a Europa. Lembrando que, se eu não me engano, foi ano passado, o Milan tinha interesse nele e ele tinha ficado animado com essa proposta, porém ele não foi, ficou aqui, ganhou os títulos, né? Mas agora ele tem esse desejo de ir para a Europa. É outro que também dá a entender que quer sair do Corinthians. É um baita de um jogador, tem ali o seu reconhecimento pela torcida, mas como eu disse, e volto e repito a dizer, joga no Corinthians quem quer estar. Quem não quer, obrigado por tudo, mas pode ir. Quem, o Corinthians tem que ter jogador que quer jogar no Corinthians. Porque ninguém tá jogando lá de graça. O Corinthians paga o salário, entendeu? Então eu acho que o jogador, ele tem que estar lá se ele quiser. Não quer, vai com Deus aí. Mas vamos voltar aqui pro jogo. Foi só uma coisa que eu quis trazer aqui, né, a respeito disso. Que talvez o desempenho desses jogadores estejam abaixo, muito por conta desse pensamento de sair do clube, né? Enfim. Mas aí, aos 6 minutos, e uma coisa rara de se acontecer, né? O Gustavo Henrique falhou, o cara alçou uma bola lá indo em direção à área. O Gustavo Henrique, na hora de cabecear para afastar, ele se embaralhou com o cara lá, errou meio que o bote. Eu acho que pra mim ali, faltou ele acompanhar a bola e não o jogador, sabe? Do jeito que ela vinha caindo, ele chegar já se antecipar para cortar ali de cabeça, jogar para frente, afastar dali. Mas ele foi dando uns passos para trás, foi perdendo o tempo da bola, falhou. O jogador do Botafogo pegou, bateu nele a bola, foi pro Arthur Cabral. E aí ele pegou, puxou para a esquerda, trazendo um pouco para dentro, tinha muito espaço, mandou uma pancada ali, né, no canto direito do Hugo Souza. O Hugo só olhou, ele nem pulou na bola, né, ele simplesmente viu a bola morrer no fundo da rede. Para mim, uma falha dele. Claro, a defesa mal postada, a falha do Gustavo Henrique, mas o goleiro ele tem que ir na bola. Por mais que ele não chegue, ele tem que ir na bola, ele tem que esboçar a reação. E não adianta vir com essa, não deu para ele ver, deu sim, porque a hora que a bola sai dá para ele ver. Ele não deu, não fez a defesa, né? Não se esticou. Para mim, uma falha dele e um belo gol do Arthur Cabral. Daí o Corinthians foi ali, né? Depois do gol, claro, o Corinthians sentiu um pouquinho, mas manteve ali a cabeça fria, foi jogando, trocando passes. Teve um lance que o Ranieri desarmou lá no. Logo aos 10 minutos, foi logo na sequência ali, um pouquinho depois, 4 minutos depois, né? O Ranieri pegou, desarmou o jogador do Botafogo. Eles ficaram pedindo falta, né, na origem dessa jogada, mas para mim, e a arbitragem entendeu que foi na bola, o jogador acabou caindo depois por consequência da jogada. A bola chegou no Garro e o Garro pegou, né, de perna direita ali, tirou do Neto, fez o gol ali, chutou rasteiro no canto esquerdo. 1-1 para o Corinthians, né? O Corinthians que foi ali muito bem, né? Na questão mental de conseguir trabalhar após o gol, logo cedo, né? Um gol muito cedo, e conseguiu um empate. E aí já dava uma esperança, né? O Corinthians conseguiu desempenhar um bom futebol depois de ter tomado o gol. E aí depois veio um balde de água fria, né? O Corinthians ainda tomou a virada ainda no primeiro tempo. Foi num lance onde o Arthur Cabral recebeu a bola e aí ele pegou, cara. Foi mais uma falha ali do Corinthians, né? E aí o Arthur Cabral pegou uma bola, tava muito longe, ele pegou, arriscou, velho. Deu uma paulada de esquerda e ela morreu no canto de novo. O Hugo Souza só olhou mais uma vez, ele não fez absolutamente nada. Era o mesmo que a gente jogasse sem goleiro hoje, porque ele olhou nos 2 gols do Botafogo. Isso é inadmissível, um goleiro tem que pular na bola, tem que... E ainda antes do gol, ele deu um passinho ali pro lado esquerdo, né? Achando que para fechar esse ângulo, mas deixou todo o ângulo de lá aberto e nem sequer pulou, sabe? Ele tinha que ter se posicionado melhor. Mais uma falha do Hugo Souza. E aí, né, aquilo que já era difícil ficou ainda mais difícil, porque aí depois do segundo gol, né, você busca um empate, você toma a virada, aí você tem que remar tudo de novo para conseguir empatar e aí possivelmente você tentar virar. E aí o que aconteceu? No lance do jogo, depois que o Corinthians tomou o gol, o Corinthians ainda chegou a meter uma bola no travessão, né? Se eu não me engano foi Mateuzinho que cruzou uma bola para a área e o Ranieri chegou de cabeça, ele cabeceou firme, ela bateu no trinco lá, né, no travessão
e desceu, mas e aí a zaga afastou, não foi suficiente para o Corinthians. Teve ainda um lance onde, ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio ali para o Corinthians, o Garro pegou, cobrou o escanteio, o Yuri Alberto cabeceou, fez o gol, né? Seria o empate do Corinthians, mas o bandeirinha, a arbitragem falou que a bola não estava na posição. Cara, a circunferência dela eu tenho certeza que estava. No desenho do gramado, a linha tá aqui, ela tá um pouquinho aqui, ó. Mas se você olhar de cima, ela tava dentro da linha, né? Porque tem que ser a circunferência da bola, não a base. E aí, um gol anulado, tudo bem até então, né? Também teve um outro lance, onde o jogador do Botafogo era para ter sido expulso, que deu um carrinho lá, chegou só na bola ali primeiro, mas atingiu o tornozelo do Bidu, torceu o tornozelo dele. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que se esse lance era contra o Corinthians, era vermelho para o jogador do Corinthians. Mas a arbitragem entendeu que não, o VAR entendeu que não, e aí manteve ali um amarelo para o jogador do Botafogo, né? Tivemos o intervalo, né? Depois veio o segundo tempo, o Corinthians ainda tentava, mas o Botafogo era melhor. Até que saiu realmente ali o lance capital da partida, onde matou o jogo. O jogador de novo lançou uma bola, não sei nem se foi o Alex Telles, lançou uma bola em profundidade, né? E aí o André Ramalho vai correndo assim, meio que, sei lá, todo estabanado, cara. Aí ele vira na hora de cortar, a hora que a bola pinga, ele meio que vira o corpo para tentar cortar. Nisso daí o jogador do Botafogo, a bola bate aqui, ó. Ele pega, bate meio que aqui, sei lá, eu nem entendi direito se é aqui, se foi... Ah, foi no braço, mas o braço dele tava colado. E aí, bateu no braço aqui, ela foi pra frente, o Ramalho caiu lá, morrendo, né? Porque o jogador, ele cai, ele tá tendo, parece que ele foi atropelado por um caminhão. E aí, né, o jogador do Botafogo lá pegou, avançou com a bola. Era 2 contra 1, né? E aí eu achei até que o cara ia dar o passe pro Arthur Cabral fazer o gol. Não, o jogador foi, avançou para dentro da área, cortou o Hugo, cortou o outro jogador de zaga que vinha, né? Aí tentou finalizar, o Hugo saiu abafando lá, defendeu, mas aí na sobra o cara pegou, a bola chegou no Arthur Cabral, que com gol livre de direita mandou lá, 3-1 Botafogo. E aí o Corinthians tomou o terceiro gol em mais uma falha. Falha defensiva do André Ramalho, o terceiro gol, né? E aí comprometeu a defesa. Falha do Gustavo Henrique no primeiro gol. E ali uma falha do time como um todo, né? No segundo gol. Mas os 3 gols foram falhas defensivas. As duas iniciais, claro, uma do Gustavo Henrique, a outra do time. Mas o Hugo Souza nem pulou nas outras duas, entendeu? Ele só olhou. Só olhou. Daí eu te pergunto, merece ir pra Copa com essa atuação? Ridícula. Pra mim não é goleiro de seleção. Entendeu? Não é goleiro de seleção. Me desculpe aqueles que defendem. Eu gosto do goleiro, mas com esse tipo de erro não é goleiro de seleção. O goleiro de seleção tem que ser um cara firme, que não toma esse tipo de gol, que é um cara, né? Enfim, eu acho que atualmente, pela fase dele, não merece seleção. E vai ser a convocação semana que vem, já, agora, nessa semana. Para mim, não merece seleção. Para mim, ele foi um dos piores em campo hoje, junto com o André Ramalho, né? O Corinthians ainda tentou no final do jogo lá, depois o Diniz colocou, tirou Bidon, Garro, tirou Ranielli, aí colocou Caio César, Pedro Raul, André, Alain, entendeu? Mas mesmo assim o Corinthians não conseguiu. No final tentou ali chuveirar a bola na área, a zaga do Botafogo cortava todas, tentou, fez uma pressão ali no fim do jogo, mas não adiantou. O Yuri ainda tentou um chute onde ele viu o goleiro fora do gol, né? Ele recebe uma bola ali no meio de campo, ele bateu de longe mesmo para tentar surpreender, mas sem destino, foi para fora, né? Foi fraca. Se ela vai alta e forte é outra coisa, mas ela foi rasteira e foi para fora. Então o Corinthians hoje produziu pouco, né? Assim, claro, contou um pouco de infelicidade, alguns erros durante a partida, erros até de arbitragem, né? Aquele árbitro lá, pô, muito perdido em campo, o cara sem critério, o Diniz cobrou ele sobre critérios, perdido em campo, sabe? Teve um lance lá que ele marcou um pênalti pro Botafogo no primeiro tempo ainda. Já tava 1-0, se eu não me engano, ou tava 1-1. Acho que tava 1-1, o Corinthians tinha empatado. Marcou um pênalti onde o Ferrarese lá se joga dentro da área, né?
A bola é cruzada, é uma cobrança de falta, ela vem para dentro da área. O Gustavo Henrique segura, faz um movimento normal de segurar, não puxou nem nada. E aí o cara cai pra frente, né? O Gustavo Henrique tá puxando ela nas costas. Pô, se é um pênalti, o cara tem que puxar pra trás e o cara caiu, então empurrar. E ele não fez nenhum dos dois. E o árbitro vai e marca um pênalti, o VAR demora uma eternidade pra ver que não foi nada, né? Mas inicialmente no campo ele deu o pênalti pro Botafogo. Então você vê que é uma arbitragem totalmente despreparada, tendenciosa e muito fraca. A CBF treina, paga isso, paga aquilo para esses caras melhorar. E eles são muito fracos. Eles não sabem. Não conseguem apitar uma partida com critério, com firmeza ali, sabe? Não, é ridículo. A CBF é patética, entendeu? E aí o Corinthians, né, mais uma vez aí derrotado. Dessa vez, méritos do Botafogo, né, porque criou para isso, poderia ter sido mais. O Botafogo meteu uma bola na trave lá ainda, num lance que o Arthur Cabral pegou, se eu não me engano, ele chutou de novo, o Hugo defendeu, espalmou pra frente, aí no rebote o cara pegou e chapou bonito ali, mas ela bateu na trave, pra nossa sorte, senão seria o 4-1. Ela bate na trave e ainda volta assim na frente da área pro Arthur Cabral, sorte que ela passou muito na frente, ele não conseguiria chegar, ele viu ela passar na frente dele e sair, né? Mas o Corinthians tomou um amasso hoje, foi humilhado, foi uma vergonha. A partida do Corinthians foi muito abaixo. O Diniz tem que corrigir. André Ramalho não dá para jogar no Corinthians. André Ramalho tem que ser emprestado ou vendido. É um dos piores zagueiros que eu já vi no Corinthians, junto com o seu Robson Bambu. Olha só o nível, né? Robson Bambu é o pior disparado, mas Ramalho tá mesmo caminho. Inseguro, mal, prejudica o time. Hugo Souza também. Eu acho que o Corinthians poderia. O menino lá, Cauê, que jogou contra o Vasco, muito mais seguro do que o Hugo na partida de hoje. Né? Onde já se viu tomar esses gols sem nem pular na bola? É ridículo essa postura. Esse time tem que acordar. Agora a gente voltou para a zona de rebaixamento, porque o Grêmio venceu. Então o Corinthians agora é o 17º. O primeiro na entrada ali da zona de rebaixamento é o Corinthians. O Santos perdeu hoje? Perdeu lá na Neoquímica. Mas o saldo de gols do Corinthians botou ele lá na zona de rebaixamento. E 18 pontos, né? Você tem que acordar para a vida, porque hoje foi a 16ª rodada. Você ter 18 pontos é brincadeira, né? O Diniz tem que fazer alguma coisa, tem que dar um chacoalhão nesse time, tem que parar se vê que tem coisa que não tá dando certo, tem que parar de fazer. Entendeu? Pô, não é possível. Agora a gente tá na zona de rebaixamento aí, né? Infelizmente. Espero que isso tudo seja ajeitado aí o mais rápido possível, porque a gente sabe que já está quase na metade do Campeonato Brasileiro e isso custa caro. Isso é reflexo dessa diretoria amadora do Corinthians, que manteve o Dorival tomando couro de todo mundo durante, sei lá, 10, 12 rodadas. Aí fica complicado, né? Mas é isso. Bom, até o próximo pós-jogo aí. E é isso. Fiquem com Deus aí, boa semana, um grande abraço.